Resumo de Teresa, capítulo 23. Teresa chega com Regina até o local da formatura de Mariano. Teresa fica feliz ao ver os carros e mostra à mãe o lugar que Mariano preparou a festa. Regina diz a Teresa que o local que ela mostrou não é o endereço que Mariano deu e mostra o local ao lado. Teresa entra no local e não consegue esconder a cara de decepção. Mariano apresenta Teresa como sua namorada a todas as enfermeiras e amigos. Teresa não consegue aguentar todos da vila gritando por Mariano e vai embora o deixando com seus amigos. Mariano vai atrás de Teresa e pergunta o que está acontecendo. Chorando, Teresa diz a Mariano que ele nunca vai ser o homem que sonhou e que vai ser para sempre um medíocre. Mariano pergunta a Teresa se ela tem consciência do que está dizendo e se parece um medíocre que quer comemorar seu sucesso com as pessoas que ama. Teresa discute com Mariano e diz que ele deveria pensar em escolher melhor seus amigos visto que todos são pobres e não tem como ajudar. Ela diz que se importa mais a opinião dessas pessoas do que a dela, ele pode voltar e ficar com eles. Regina diz a Teresa que Mariano está certo que deve mesmo festejar com os amigos dele, por isso vai ficar na festa. Teresa discute com a mãe e tenta levar à força e a ofende dizendo que não precisa do seu perdão. Regina não aguenta o desaforo e dá um tapa na cara de Teresa. Teresa reage mal, diz à mãe que nunca vai a perdoar e conta que vai ficar com quem a merece. Fernando liga para Arthur, conta que está no país e marcam de se encontrar. Arthur diz a Luísa que Fernando tem uma das maiores construtoras de nível internacional e aconselha ela a mandar o seu projeto para ele. Teresa chega à casa de Arthur sob forte chuva e o encontra na frente de casa. Mariano comemora com os amigos sua conquista, mas não consegue disfarçar a tristeza por causa de Teresa. Aurora aparece na festa de formatura de Mariano e fica preocupada quando fica sabendo que Teresa já foi embora. Teresa diz a Luísa que sua mãe a bateu porque quer a obrigar a ficar com Mariano. Aurora liga para Teresa e aconselha a amiga a falar com Mariano porque pode se arrepender se não fizer. Teresa pede que Aurora não insista e diz que nem se o presidente tivesse nessa festa ela iria. Luísa diz a Arthur que a mãe da Teresa bateu nela por culpa de Mariano. Teresa aparece na oficina do seu pai e conta a ele que brigou com Mariano e que sua mãe ficou do lado do seu namorado. Chorando, Teresa diz para o pai que a mãe não a ama e que sempre fica do lado de Mariano. Aurora se incomoda ao ver Mariano dançar com Magda e avisa o pai que tem que conversar com Teresa. Heitor cumprimenta Mariano e conta que foi liberado dinheiro para o seu posto de saúde. Teresa diz a Aurora que Mariano a enganou e irritada diz que vai terminar o relacionamento. Depois, Teresa avisa a mãe que vai embora de casa para morar com o professor de La Barreira. Regina tenta pegar a mala de Teresa e avisa que ela não vai sair de casa para ir morar com Arthur. Teresa trata a mãe com muito desprezo e avisa que ela vai sim. Aida diz a Paulo que o próximo aniversário de namoro quer comemorar casada porque senão vai arrumar outro. Paulo diz a Aida que precisa de dinheiro para pedir em casamento porque não quer lhe dar uma vida miserável. Regina aparece na oficina e avisa Armando que é uma emergência, por isso deve ir embora. Porfírio diz a Armando que se quiser ir embora pode ir, mas não precisa voltar. Mariano vai até a casa de Teresa, diz que a ama mas que não está disposto a viver a vida buscando como conseguir dinheiro. Teresa diz a Mariano que isso ficou bem claro para ela e o chama novamente de medíocre. Mariano diz a Teresa que é melhor terminar o relacionamento e diz que era exatamente isso que ela queria. Teresa diz a Mariano que é melhor assim para depois ele não ficar chorando atrás dela. Ela diz que vai encontrar outro que a dê valor e o chama de idiota. Irritado, Mariano beija Teresa à força, depois lhe diz adeus. Ele comenta que ela pode ter o homem que quiser menos o qual ela ama. Porfírio percebe que é grave o assunto de Armando e permite que ele vá resolver o assunto de Teresa. Teresa diz a Mariano que ele não pode pensar que não pode amar outra pessoa e que quer viver o hoje, por isso não pode esperar. Mariano diz a Teresa que ela está enganada e que o que ela quer viver não vale quanto pensa. Chorando, Teresa pede que Mariano a deixe em paz e diz que para ela, ele não é ninguém. Aurora conta para o pai que apesar de ser a formatura de Mariano ele estava triste porque brigou com Teresa. Ela acredita que logo os dois vão se acertar, porque não conseguem viver um longe do outro. Armando chega em casa com Regina e pergunta a Teresa por que quer sair de casa. Teresa diz a seu pai que sua mãe se atreveu a bater nela e que também essa não é a vida que ela escolheu ter. Sozinho,
Mariano chora lembrando as palavras de Teresa e sofre muito. Regina diz a Teresa que não há mal algum em querer subir na vida, mas que o errado é a forma que ela está fazendo, humilhando a sua família. Armando descobre que Teresa quer ir morar com o professor e acaba comentando na frente de Regina algo sobre os sentimentos de Arthur. Regina pede que Armando explique o que está acontecendo. Armando conta para Regina que o professor Arthur se apaixonou por Teresa. Roberto diz a Joana que Teresa está errada e que Mariano só pode estar cego para não ver quem ela é. Irritada, Joana coloca Roberto para fora de casa e avisa que não vai permitir que fale mal da sua afilhada. Armando diz a Regina que falou com Arthur e que ele garantiu que a ama, por isso quer se casar com ela. Regina diz a Armando que se Arthur amasse não a tiraria de casa dessa maneira antes de se casar e que não vai ficar sossegada até saber que ela não vai sair de casa. Armando vai conversar com Teresa, diz à filha que ela não pode ir para a casa do professor e fala sobre seu amor por Mariano. Teresa diz a seu pai que não vai fazer nada com o professor e que cansou de Mariano porque ele nunca vai mudar. Armando diz a Teresa que ela parece confusa, por isso é melhor pensar antes de ir assim de uma hora para outra morar com o professor. Chorando muito, Mariano diz a Roberto que lutou muito para se formar, mas que o dia da sua formatura foi o pior da sua vida. Ele diz que nunca deveria ter voltado com Teresa, porque quando viu que ela começou a andar com os ricos percebeu que ela queria subir muito longe. Ramon escuta tudo da porta enquanto Roberto tenta consolar o amigo. Ramon diz a Mariano que gosta muito de Teresa, mas que devem gostar dele pelo que é, não pelo que tem. Arthur diz para Luísa que quer conversar com os pais de Teresa e se o problema for Mariano promete acabar com ele. Mariano diz a seu pai e Roberto que precisa deixar a tristeza de lado e planeja com eles como vão fazer o posto de saúde. Armando diz a Regina que não conseguiu convencer Teresa a ficar e que é inútil insistir. Regina fica nervosa e culpa Armando por não ter dito nada a ela sobre os sentimentos de Arthur. Armando diz a Regina que Teresa sabe se cuidar e que ela contou que não gosta de Mariano como antes, por isso pode dar uma chance a Arthur. Teresa se despede do pai com um abraço e diz adeus à sua mãe. Nico encontra Teresa indo embora e conta que Paulo está tão viciado nas drogas que se continuar assim não vai nunca mais a incomodar. Aida pede que Rubens a dê de presente um aumento de salário a Paulo e conta que planejam se casar. Regina chora inconsolavelmente por causa de Teresa e diz a Armando que essa decisão da filha pode causar sua perdição. Ela diz a que vai falar com Mariano porque Teresa não pode ficar na casa do professor. Armando aconselha Regina a deixar Mariano em paz e diz que Teresa já não o ama, por isso ela deve ficar com quem quiser. Regina tenta ir até a porta falar com Mariano, mas desmaia com tanto nervoso. Arthur e Luísa recebem Teresa muito bem. A víbora se faz de vítima e diz que pretende arrumar um serviço para sair da casa assim que puder. Armando chama Mariano e conta que Regina desmaiou. Teresa fica encantada com o quarto que Luísa arrumou e diz que quer a ver como uma irmã. Mariano pede uma ambulância para Regina e já no hospital avisa Armando que sua esposa teve uma trombose pulmonar. Armando fica muito preocupado e diz a Mariano que se Regina morrer também vai porque não sabe viver sem ela. Teresa se faz de vítima perto de Arthur e ele lhe dá seu apoio abraçando. Enquanto isso no hospital, Armando pede a Regina que fique bem e conta que as coisas com Teresa vão se resolver. Mariano diz a Armando que a situação de Regina é delicada e pede que avise Teresa para ficar com ela. Armando conta para Mariano que Teresa foi embora de casa e que foi para a casa do professor. Mariano reclama com Armando por ter deixado Teresa ir morar com o professor, mas ele afirma que Luísa a convidou. Arthur se encontra com Fernando e conta que está apaixonado por sua ex-aluna Teresa. Mariano aparece na casa de Arthur e chama por Teresa. Luísa diz a Teresa que o taxista seu vizinho está procurando por ela no portão.